Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 14. O livro das revelações, Apocalipse 1, verso 14, depois nós vamos para Apocalipse 3:14 também. Último livro da Bíblia. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz Apocalipse 1, 9. Isso, 1, 9. Sim, diz a palavra de Deus: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus ou do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça, diz às igrejas. Amém, irmãos? Irmãos, permita-me te situar no tempo e espaço quando o Apocalipse foi escrito. Apocalipse foi escrito num período sombrio de perseguição contra a igreja de Deus. Antes mesmo, no ano 54 depois de Cristo, a história vai nos dizer que chega ao poder um homem chamado Nero. Esse homem era mau, terrivelmente mau. Ele se intitulava imperador e também rei. 10 anos após, no ano de 64 depois de Cristo, segundo os historiadores, esse megalomaníaco, ele vai mandar incendiar a cidade do império, a capital do império, Roma. Segundo a história, ele vai subir para uma torre chamada Messena, tocando a sua lira, e manda atear fogo em todos os bairros de Roma. A ideia de Nero era que uma nova Roma nascesse das cinzas. E o interessante, que dos 14 bairros de Roma, 4 bairros povoados por judeus e também cristãos, esses não vão ser pegos pelas chamas. E nesse contexto de desolação, de devastação, começa ali uma grande perseguição contra o povo de Deus. Os historiadores vão dizer que cristãos, famílias inteiras, eram jogadas nas arenas de Roma, no Coliseu Romano, para que os leões, os gladiadores viessem e destruíssem com os cristãos. E essa perseguição chega ao ponto de haver vários apóstolos martirizados. A história vai nos dizer que no ano de 68 aproximadamente,
O Senado de Roma depõe esse imperador mau, ele tira sua própria vida, e vai chegar agora um outro imperador, chamado Vespasiano, até o nome da cidade aqui próxima a BH. E esse homem, vai acontecer uma revolta em Jerusalém, ele manda o seu filho mais velho, o general Tito. Esse general Tito entra em Jerusalém, sitia Jerusalém no ano de 70, depois de Cristo. Jerusalém é totalmente destruída. Tem um documentário muito legal, que vai dizer que morreram mais de 4 milhões de judeus, cristãos, dentro dos muros de Jerusalém. O templo é destruído, os muros de Jerusalém são destruídos pelo Império Romano, e vai acontecer o que a gente chama de diáspora. Os judeus é espalhado por todo o mundo. Jerusalém, Israel, perde a identidade como nação, e que se vai só reunir no ano de 48, após a Segunda Grande Guerra, no dia 14 de maio de 1948, quando o Estado de Israel, ou melhor, é constituído pelas Nações Unidas. Quem está entendendo, diga amém. Após o governo e morte de Vespasiano, o seu filho mais novo agora vai assumir, chamado Domiciano. Por que eu estou dando esses nomes? Porque eu quero te situar bem no texto. Esse Domiciano é conhecido como o segundo Nero. Este homem começa novamente essa perseguição contra o povo de Deus. E agora, neste contexto, há apenas um apóstolo vivo, que é o apóstolo João. João agora está vivo, sendo pastor da igreja de Éfeso. Então Domiciano resolve prender João. Domiciano, ele quer acabar com o evangelho. Domiciano quer extinguir Cristo da face da história da humanidade. Mas ele não sabe que o nosso Deus, ele reina e ele vive. E não há homem neste mundo que é capaz de impedir o evangelho se propagar. Então ele toma uma decisão. Prende João numa ilha chamada Ilha de Patmos, no mar Egeu, aonde ninguém, era impossível sair. Para João, aparentemente que João poderia pensar: está acabado, estou derrotado, morreram todos os companheiros, estou só e abandonado. Mas eu aprendo uma lição com João: quando todas as portas se fecham na terra, abre-se uma grande porta nos céus. E João é levado em espírito. Interessante que ele chega lá, irmão, ele chega lá e ele tem uma visão. Repita para o seu irmão assim: irmão, você precisa de uma visão. Você precisa da glória, porque tudo pode mudar na sua vida. E João, ele tem uma visão. E o interessante, que essa visão do capítulo 1 que nós lemos, ele diz que ele vê uma pessoa semelhante ao filho do homem, uma expressão que Jeremias falava muito. E ele vê este homem no meio de 7 castiçais. E o interessante, que esse semelhante a filho do homem, ele está no meio. Repita assim: Jesus está na casa nessa noite. Talvez para alguns, se eu tivesse falado, o Bolsonaro chegou, o Lula chegou, alguns olhariam, queriam tirar foto. Melhor do que Bolsonaro e Lula, Jesus está neste lugar, igreja. Ele está aqui neste lugar. Muito melhor que jogador de futebol. YouTube, eu não sei o que é tudo agora, tudo é YouTube. Minha filha um dia brincou: eu quero ser YouTube. Eu falei: quem vai estudar, gente. Interessante que Jesus, João dizendo que ele está no meio. Eu também gosto muito do mundo militar. E todo batalhão, quando vai para uma missão, alguém se viu o exército aqui? Alguém se viu? Então o irmão Olívio vai poder falar, nosso Ítalo. Quando você se prepara para uma missão,
vem um general, ele passa em revista a sua tropa. O que eu quero te dizer, Jesus está aqui, e Ele está passando no nosso meio, como um general, olhando para a sua tropa, olhando para o teu exército, e Ele está dizendo assim: eu conheço. E aí, Ele manda João escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. Interessante que ele vai tecer elogios, críticas e promessa. Dessas 7, 4 igrejas, ele tece elogios, críticas e promessas. A 2 ele só faz elogios e promessa. Mas há uma que ele não tece nem elogios, nem críticas, mas ele faz uma promessa. E interessante que João viu não aquele Jesus de Nazaré. É isso que a gente precisa entender. Ele não viu aquele Jesus que sofreu ali chorando no Getsemane, lágrimas de sangue. Ele não viu o Jesus que comia, o Jesus que soava. Ele não viu o Cristo que foi machucado na cruz, ferido de morte na cruz. Ele não viu aquele Cristo que sangrou na cruz. Ele não viu. O que João viu foi que os seus cabelos eram brancos como a neve. O Cristo que João viu não foi o Cristo a qual a voz embargada pelas dores, não. É o Cristo que João viu, a sua voz era a voz como de tantas águas. O Cristo que João viu, irmão, diz que a sua face brilhava como o sol em toda a sua força. O Cristo que João viu é o Rei, o Rei, o Rei da glória. E João cai-se como morto. Quem já reparou que Deus tem um negócio diferente com os rejeitados e os quebrados? Você já reparou isso, irmão? Todo mundo que é rejeitado na vida, Deus tem um negócio diferente com esse povo, não tem? Não tem? Gente do céu! Eu estava ouvindo uma vez o pastor Vinícius contar o testemunho, a pastora compartilhou. Eu falei, olha para você ver, os rejeitados. Aí Deus olha e fala, para o homem você não serve, mas para mim, eu te farei profeta dessa geração. Talvez eu falo para um rejeitado, alguém que se sente pequeno, alguém que entrou aqui pensando, é o meu fim. Eu tenho uma notícia para te dar, você é o alvo de Deus nesta noite. E aí, ele está passando. Sabe aquilo que o seu pastor não sabe? Jesus sabe. Sabe aquilo que o seu marido não sabe? Jesus sabe. Sabe aquilo que a sua amiga não sabe? Jesus, ele sabe. Fala assim com o teu vizinho assim, ele conhece o seu levantar e o seu deitar. Os olhos dele estão em toda a parte. Agora seja profeta, me ajuda a pregar a igreja. Aponta o seu dedão e diz assim, ele conhece as suas lutas, as suas dificuldades, e ele veio aqui nesta noite para liberar uma palavra de vitória sobre a tua vida. Quem crê, aplaude e glorifica o eterno, o Rei da glória. Oh Deus fiel. E aí ele começa a diagnosticar. Oh, palavrinha. A igreja de Éfeso, uma igreja que estava numa cidade cosmopolita de mais de 300 mil pessoas, uma grande cidade da Ásia Menor. Ele vai
começaram a tecer algumas coisas. Ele fala assim: Éfeso, olha, legal, você rejeita o mal, você é perseverante, você é paciente, você gosta da palavra, as obras dos nicolaítas vocês abominam e eu, Senhor, também. E aí ele faz uma crítica, e agora eu começo a pregar. Ele fala assim: olha, vocês deixaram o primeiro amor. E está aí um problema. Quando eu pastoreei lá em Sabará durante 4 anos, cheguei numa igreja muito humilde, muito simples. As pessoas semi-analfabetas, algumas analfabetas por completo. Mas a gente chegava naquele ambiente simples e falava assim: Jesus está na casa. Lá atrás a irmã começava a dar glória, o outro dar aleluia. Não tinha conhecimento de nada, absolutamente nada. Mas você via nos olhos daquelas pessoas o primeiro amor. Eu falei assim um dia: pessoal, eu preciso comprar o piso da igreja, que lá também não tinha piso. Aí o irmão chegou com um galo, aqueles galão. Olha, pastor, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho meu galo. Mata ele, come ele, doa ele, mas eu quero que o meu galo ajude a obra de Deus. Primeiro amor. Irmãos, chegavam as doninhas, com todo respeito, de forma carinhosa, tá bom, irmãs? Para não brigar comigo. Chegava as doninhas, um dente aqui e um outro lá, com aquele sorrisão falando: Jesus falou comigo, pastor. Olha, Jesus me revelou algo no meu sonho, pastor. Aquele primeiro amor, irmão, vamos evangelizar, vamos. Irmão, vamos na favela, vamos. Irmão, eles não sabiam nada de Bíblia, mas a Bíblia não era apenas um livro, a Bíblia estava no coração daquele povo. E às vezes a gente sabe muito de Bíblia, muita coisa de conhecimento teológico, é legal. Nós temos o nosso seminário, nós estamos lá toda segunda-feira com o nosso pastor, bênção de Deus. Mas informação não acrescenta nada se a gente deixar as práticas do primeiro amor. Você lembra quando você se converteu? O pastor falava: vem para a igreja, ajuda, era a primeira a querer estar limpando, está na oração, está no grupo de homens, está envolvido com o grupo de mulheres, no grupo de jovens. Nada, há tempo, você arrumava tempo, mas você deixou de lado. Você deixou de lado. Como diz o nosso pastor, a gente não ouve nenhuma glória agora. Eu falei que não ia ter glória. Você ficou conhecedor das Escrituras, mas a palavra talvez não tenha entrado no seu e no meu coração ainda. Eu me coloco debaixo dessa palavra. Irmãos, você, eu, precisamos voltar às práticas do primeiro amor. Você precisa deixar esse cabeção, essa inteligência sua de lado um pouquinho e se render aos pés do Senhor e dizer: Jesus, eu largo tudo, como diz Paulo, agora tenho por perda todas as coisas, pela experiência do conhecimento em Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador, e as considero como escória para ver se ganho a Cristo. Chega disso. Eu quero o primeiro amor. Eu quero ser incendiado novamente pelo primeiro amor. Não é o trabalho, me desculpa, irmão. Me desculpa, não é o trabalho que está te atrapalhando, não, querido. É você mesmo. Hoje o Lucão, pela manhã, disse uma coisa: a gente tem tempo para Instagram, a gente tem tempo para Facebook, para jogo de futebol, mas quando somos chamados para o Senhor, a gente dá desculpa. Quem quer fazer, não dá desculpa, pega e faz logo. E para aqueles que querem o primeiro amor, eu tenho uma promessa de Deus: você vai comer do fruto da árvore da vida. A outra igreja chamada Esmirna, essa igreja, irmãos, olha como que Deus faz, presta atenção aqui, rapidinho. Deus não vê como a gente vê.
Por exemplo, o Xande hoje de manhã me chamou de Mariano. Eu pareço com o Mariano, jogador do Galo, irmão? Ai, irmão. Estou brincando. Irmão, mas Deus não me vê como Mariano, amém? Irmãos, presta atenção. A igreja mais pobre, Esmirna, era aquela que se sentia menor de todas. Deus fala assim: olha, você acha que é a mais pobre, mas para mim, você é rica nos céus. Deus não vê como a gente nos vê. Aí tem uma outra igreja de Filadélfia, que se sentia fraca, impotente diante das coisas e dos homens. Jesus, ele fala assim: olha, você não é fraca nada não, você é forte, porque eu sou contigo. A porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Oh, glória a Deus. A Esmirna, ele promete a coroa da vida, e promete, melhor dizendo. A Filadélfia, um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Fantástico. Igreja de Pérgamo. Jesus falou: olha, legal, vocês mantêm a fé, só que vocês têm um problema. Vocês permitiram ter idolatria no seu meio. Aí alguém aqui vai falar: idolatria é só no catolicismo. Mentira. Eu te provo. Idolatria, tudo é colocar coisas e pessoas no lugar de Deus. Se o Fernandinho vir aqui na igreja, me perdoe, irmão, eu tenho que pregar isso. Muitas pessoas vão estar assim com o celular apontando e esquecendo que o Fernandinho é um homem comum como eu e com você. Mas o mais importante é que Cristo está no nosso meio. Irmãos, a idolatria, por detrás da idolatria existem demônios. Pessoas colocando filhos no lugar de Deus. A igreja de Pérgamo tinha fé, legal, mas eles permitiam idolatria. Existe uma miséria que entrou no nosso meio, que é o tal do liberalismo teológico. A palavra está dizendo uma coisa, mas o irmão está lá: eu estou vendo um anjo, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, mas com a vida toda errada. Não, irmão, perdoa os seus ofensores, pede perdão a Deus. Eu não quero ver anjo não, eu não quero, estou nem aí para anjo. O mais importante é ter Jesus nas nossas vidas. Uma ênfase exacerbada de uma experiência sobrenatural, mas às vezes deseja o mal para o irmão, fala mal de todo mundo, carnal, natural. Cuidado, talvez você tenha sido idólatra de si mesmo, mas essa igreja, o Senhor fala assim: arrepende-se. E Ele promete o maná escondido, uma pedra branca com um novo nome. E tinha uma outra igreja, já estou chegando no texto que eu vou pregar daqui a pouco. Tiatira, era a igreja amorosa. Oh, igreja gostosa, chegava, a paz do Senhor, irmão, como comunhão, cantavam junto. Era a igreja fervorosa, amorosa. Só que eles tinham um problema. Eles tinham desvio doutrinário. Aquilo que Deus une, o homem não pode separar. Palavra e comunhão andam junto. Não podemos falar não, se perde o irmão. Que isso, irmão? Nós somos levados para o confronto da palavra todos os dias. Era uma igreja amorosa, mas que permitia falsas doutrinas. Louvado seja o nome do Senhor, porque nessa casa, graças ao Pai, existe uma liderança, um pastor fiel à palavra de Deus. Não pode isso, não pode aquilo, senão vai ficar chateado. Não, irmão, é a palavra. Se você veio aqui para ouvir e se emocionar, sinto muito, você tem que ouvir e praticar a palavra. E por último, a igreja de Sardes. Eu acho que ela familiariza muito nos dias de hoje. Uma igreja que tinha o título de avivada. Uma igreja que pulava.
cantava, mas que para Jesus, ela estava morta. Cabe uma reflexão: será que eu, ou você, ou juntos, somos essa igreja? Que tem nomes que vive, mas é morto. Com os lábios me louvam, mas o coração está longe de Jesus. Não basta ter luz na mente e faltar fogo no coração. Irmãos, não basta pular de um pé só, ter nomes que vive, mas só Deus sabe o que você enfrenta e quem você é de fato lá fora dentro da sua casa. Mas para essa igreja, Jesus instrui: mantém a fé, e uma promessa, um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. E agora eu prego, prometo. Há uma igreja chamada de Laodiceia. Repita assim: Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia, Jesus ele não vai tecer críticas, ou melhor, elogios. Ele só vai mostrar as críticas. E é muito importante que você entenda isso. Essa igreja de Laodiceia era uma igreja bonita, rica. Laodiceia ficava numa região de Decápolis, entre Decápolis e Colossenses. Era uma igreja que recebia águas frias de Colossenses e águas quentes de Decápolis. É como se fosse o nosso Triângulo Mineiro. E lá era o polo da lã. Lá tinha um desenvolvimento do colírio. Era uma região próxima e abençoada. E o interessante, que Laodiceia é a igreja que talvez eu e você gostaríamos de ir e de ser ela. É uma igreja que Cristo não aponta por falsos profetas. É uma igreja que Cristo não aponta para falsos ensinamentos. É uma igreja que Cristo não fala falta de amor ou primeiras obras. Era uma igreja aparentemente perfeita. Só que Cristo, ele vai usar coisas para mostrar os nossos defeitos. Aquilo que a gente acha que é bom. Aquilo que você fala: olha, eu sou o cara. Ele vai usar exatamente isso para mostrar de fato quem nós somos diante do Senhor. Sabe aquele negócio que você fala: nossa, eu sou tão bom. Rosana nas alturas do meu nome. Que meu nome seja... Sabe essas pessoas assim, irmão? Talvez seja eu e você. Talvez sejamos nós, irmãos, vestidos de uma falsa humildade, mas o nosso coração é governado pelo orgulho e pela prepotência e arrogância. Nossa, como eu sou bonito. Eu não, né? Com você é bonito. E aí ele vai dar o diagnóstico. Quem está preparado para ouvir, dá um glória a Deus. Vai doer um pouquinho. Ele diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Por que um amém? Porque ele começa e ele termina. Ele fala não em nome de outro, ele fala em seu próprio nome. Ele está dizendo: olha, eu venci a morte, eu tenho nas chaves da morte e do inferno, então eu não preciso de nada e de ninguém. Eu falo por mim mesmo, porque eu sou o Senhor da igreja. E aí ele conhece assim: eu conheço as tuas obras. Ah, Jesus. Foi esse texto que me arrebentou nessa viagem. Quase eu cheguei aqui e pedi minha carta de demissão. Tem 7 meses que eu estou aqui. Quase que eu falei assim: vou embora. Porque quando ele fala: eu conheço as tuas obras. Interessante que ele vai citar coisas que quem estava em Laodiceia conhecia.
Ele fala assim como que as águas de Colossos que descem fria, você não é nem frio. Assim como que as águas que descem de Decápolis, você também não é nem quente, você é morno. Veja que ele não está falando de desvio doutrinário, ele não está falando falta de amor, idolatria, nada. Ele está apontando para um negócio que é muito sério, igreja. Muito, muito sério aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, você não é quente, não é frio, você é morno, e isso me causa vômito. Afinal, o que tem causado vômito no Filho de Deus? Afinal, o que pode ser que não seja idolatria, pecado, que não seja frieza no amor das primeiras obras? O que pode ser que tem causado no Filho de Deus vontade de vomitar e jogar para fora? Repita assim: esfrieza. Repita: esfrieza espiritual. Esse é o grande problema da igreja nos dias de hoje. Quando está com dinheiro, está com saúde, quando tudo está bem, carrinho está bacana, dinheiro na conta, teve aumento de salário, oh glória a Deus, pastor, conta comigo. Começou a apertar um pouquinho, casamento entrou em crise, o filho que cresceu não está respondendo mais, não quero mais igreja, não quero ser mais igreja, está tudo ruim mesmo, vou para o culto. Irmãos, eu posso falar sim ou não? Sim ou não? O culto hoje foi ruim, pastor não foi, louvor, né? Tudo ruim, ar-condicionado gelado demais, cadeira macia demais, nada com nada. Aí bate em você uma esfrieza espiritual. E nessa noite, Deus me trouxe aqui para derramar sobre a igreja, daqueles que querem. Levante a tua mão direita, eu vou profetizar que você não vai sair daqui mais morno, você não vai sair nem quente nem frio, você vai sair daqui avivado pelo poder de Deus, porque o Espírito Santo renova suas forças neste dia. E Cristo continua falando: você diz que é rico, abastado, mas não sabe que para mim você é pobre. E pobreza não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com isso aqui, ó. É a mentalidade. Eu trabalho por um dos homens que eu acredito seja um dos homens mais ricos de Minas Gerais. Esses dias ele estava vendendo uma das casas dele por 14 milhões. Só de carro que ele tem na sua garagem, em torno de 3 milhões e meio. E ele fala assim comigo, quando eu vou lá no escritório, porque agora eu estou trabalhando, revezando, em home office. Ele fala assim: você fica dessa bobagem de Deus, é isso? Você tem que trabalhar 14 horas, 15 horas, é o meu patrimônio. Aquele homem era um homem pobre, porque ele não entendeu que riqueza não é nada disso. Riqueza é ter Cristo no coração, uma família abençoada, podendo andar lá fora e dizer que o meu Redentor ainda vive. Ele não sabe o que é o melhor dessa terra, e Deus te deu essa honra, esse milagre de você chegar aqui, sentar e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Você é rico em Cristo Jesus. E ele fala: Jesus, que tu és infeliz, miserável. Meu primeiro carro foi um Chevetinho Júnior. Quem lembra do Chevetinho antes, depois do Tubarão? Vocês lembram que Chevetinho? Eu, para poder andar com ele, eu tinha que ligar ele 7 da manhã, para 10 horas ele tá bom para eu poder sair. Meus pneus eram mais careca do que eu. Meu mecânico, no dia que eu vendi ele falou: não vende não, senhor. Eu perguntei: mas por que você não quer que eu venda?
Porque você vai acabar o meu dinheiro, aí. Porque ele andava, ele estragava e ia para o mecânico. Aquele cheiro de álcool. Eita glória. Minha mãe era gordinha. Ela entrava e ele não subia os morros. Falei, mãe, nós vamos dar a volta no morro. O morro não vai vencer o nosso chevetinho. E aí a gente vai melhorando de vida, a gente vai ficando bobo. Não pode sujar meu carro, apesar que meu carro só anda sujo. E aí eu lembro como eu era feliz e não sabia. Porque Deus abençoa as pequenas coisas. Talvez você não tenha a casa que gostaria, mas você tem um lar. Talvez você não tenha um filho que você gostaria que se comportasse como você se comportaria. Lembre-se, tem um monte de mulheres que gostaria de ter um filho. Então você é abençoada, sua madre, ó mulher. Você que é pai, talvez trabalha com um braço forte, reclamando que ganha pouco, mas você está com saúde, você tem sustentado a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. O casamento. Esse homem, essa mulher, mas lembra, é esse varão, é essa varoa, que faz a sua alegria, naqueles tempos, né, irmão? Às vezes minha esposa briga comigo, acho que é todo dia. Você deixou a toalha, pasta de dente. Algum homem faz isso? Pelo amor de Deus, vocês fazem isso também? Faz lá os irmãos lá da minha equipe lá, ó. Tem 2 ali. Suja a casa, não limpa o quintal, banheiro passa longe para lavar. Eis-me aqui, eu sou assim. Mas eu tenho certeza, no dia que o Senhor me recolher, ela vai sentir minha falta. Você sabe por quê? Porque o casamento é bênção de Deus. O que a gente precisa é voltar a ouvir o que o Espírito diz à igreja. E Jesus vai além, eu já estou terminando. E Jesus vai além. Aquele povo achava que eles eram bons nos tecidos. Era como se fosse, seria Divinópolis, acho que Divinópolis é um lugar que vende roupa, né? Ou Brás em São Paulo. E aí Jesus fala assim, olha, você acha que está vestido, mas você está nu diante de mim. Será que você está nu diante de Jesus e achando que está com as vestes sacerdotais? Cabe uma reflexão. E por último ele vai falar do colírio. Você acha que enxerga alguma coisa, na verdade você é cego. E talvez seja o mal dos últimos dias, que nós não temos enxergado o que Deus quer nos mostrar. Talvez nós estamos achando que estamos vendo Cristo, na verdade a gente está muito longe do Senhor. Mas nessa noite, Ele quer te atrair novamente. Nessa noite, Ele quer chamar você para perto. Nessa noite, Ele está falando, eu vim na Bereia, eu entrei neste lugar, eu vim te dizer que ainda não é o fim, você tem jeito, porque você é minha igreja. E Ele vai se apresentar como um vendedor. Eita, Cristo maravilhoso. Ele falou, olha, aconselho. Ele está mandando sim ou não? Não. Ele está aconselhando. Aconselho que compre de mim. Como assim, Jesus? Cobrar do Senhor não é dinheiro, não é barganha, é pela tua infinita graça. Ele está dizendo, aconselho que compra de mim. Compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu estou falando para a igreja nessa noite. Eu estou falando para um povo que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Eu estou falando para uma igreja que o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares no céu será desligado na terra. Eu estou falando para uma igreja
que vai avançar. Mas essa igreja precisa de conserto. Eu preciso de conserto. Como eu fui, nessa semana, deparado com essa situação, e eu lhe peço ao Senhor Jesus, que Ele venha cumprir estas promessas, que Ele permita-me, em nome de Jesus, que eu volte a ser cobrido da minha nudez, que eu volte a enxergar da minha cegueira, que eu receba da parte dele o ouro enriquecido no fogo. Eu não sei de você, crente, eu não sei aonde você se perdeu nessa fé, nessa caminhada cristã, eu não sei o que você tem feito da sua vida de segunda a sábado, eu não sei se você entrou aqui para assistir culto, ou quem sabe eu falo para pessoas que estão fazendo algo na casa, mas estão fazendo por automático. É minha obrigação. Chega do trabalho, hoje eu tenho que ir para a igreja, porque eu tenho que trabalhar. Só murmuração, só reclamação. E Jesus está falando é com você. Jesus está falando é comigo. Volte às práticas do primeiro amor. Volte, volte, volte. E aí ele vai dizer que ele é um gentleman. Oh, glória. Ele diz assim: estou à porta e bato. Jesus está batendo no seu coração nesta noite. Ele não é o diabo que vem fazendo bagunça. Ele é um gentleman. Ele é um lord. My lord. Ele está batendo. Ele está batendo no seu coração. Ele está batendo no seu coração. Ele continua batendo no seu coração. Ele está batendo, igreja. Aí ele diz assim: estou à porta e bato. Se alguém ouvir, você precisa de ouvir, eu preciso de ouvir. Se alguém ouvir, abrir a porta, eu, Jesus ressurreto, que venci a morte, tenho as chaves da morte e do inferno. Eu que estou à destra do Pai, eu sou o Cristo glorificado, eu sou o Yeshua HaMashiach, eu sou o Cristo vencedor, eu não sou o Cristo que viveu e morreu, eu sou o Cristo que morreu e ressuscitou. Ele, o Rei da Glória, está dizendo para você: se você ouvir, entrarei e cearei contigo. Como um pai que te ama. Salmo 23, prepare-se uma mesa na presença dos meus inimigos. Não é assim? Amém? A mesa não é para o adversário. A mesa é para os filhos. A presença eles podem até assistir. Satanás pode até assistir, mas a ceia é para quem é filho de Deus. E por último, eu sempre confundo orar que é para acabar a mensagem. E por último ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Para a gente orar. Se você jogar no Google, YouTube, qualquer lugar, e procurar essas 7 igrejas da Ásia Menor, não existem mais. Acabou-se. Alguém vai falar, mas era o propósito da época. Sim, é claro, eu concordo. Não é questão de eternidade, de durabilidade. Mas algumas dessas igrejas
deixaram de ouvir o que o Espírito diz à igreja. Talvez você está batendo cabeça no seu casamento, porque você deixou de ouvir o que o Espírito diz a você. Essas lutas financeiras, talvez porque você deixou de ouvir o Espírito. Porque você é crente, talvez tem títulos, tem cargos, tudo baboseira, me perdoe. Isso não tem valor nenhum. Se não tiver Jesus na nossa vida, isso é tudo bobagem humana, tudo instituição humana e vai ruir daqui a pouco. Mas a igreja de Jesus, o Coliseu não foi capaz de parar a igreja. Os imperadores não foi capaz de parar a igreja. O mundo não é capaz de parar a igreja do Deus vivo. E logo, Maranata, ora Cristo vem, Jesus voltará para resgatar a verdadeira igreja de Cristo Jesus, lavada e remida no seu sangue. Se coloque de pé no seu lugar. Ah, pastor, eu estou aqui hoje, você não sabe minhas lutas, nem eu, nem pastor Irani, nós não precisamos saber, nem os outros pastores. Mas eu conheço um Cristo que está na casa, e Ele pode resolver esses problemas, não para se você achar que você é o filhinho amado, não, porque você tem que manifestar o reino de Deus nessa terra. Só que a gente só vai orar aqui para quem é igreja. Pastor, eu vim na igreja, igreja não é lugar de vir, igreja é lugar de ser. Nós somos a igreja e reunimos na igreja. Eu gostaria de chamar a pastora para vir aqui orar juntamente comigo. E aqueles que a palavra tocou no seu coração, deixar o seu lugar. Por quê, pastor? Eu tenho que vir aqui à frente. Irmãos, é um gesto de aceitação e de rendição diante do Senhor. A pastora vai estar orando, eu vou estar orando. Nós vamos estar levantando um clamor para renovação espiritual sobre a sua vida. Nós vamos orar para que o Espírito de Deus aviva a obra dele na sua vida. Diego, eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou a fim de sair da igreja. Irmãos, eu tenho uma notícia: Deus vai derramar sobre a sua vida nesta noite, neste lugar, aqui e agora, para aqueles que creem. Deixe o seu lugar, vem aqui à frente e vamos levantar um clamor junto. Vamos levantar um clamor aos céus, falando: Deus, eu quero uma renovação espiritual. Eu não quero ser morno, eu não quero ser frio, eu não quero nada disso. Eu quero ser avivado espiritualmente. Eu quero ser cheio do poder de Deus. Eu quero orar pelos enfermos. Eu quero ministrar sobre os perdidos. A minha casa, eu vou ministrar sobre a minha casa. Os demônios que estão lá vão ter que bater em retirada, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Sabe por quê, irmão? Unção se transfere. Unção se transfere. Feche os seus olhos. Comece a orar. Rendido estou, amém, queridos? Pode cantar a toda. Deixa Deus usar o louvor. Pastor.